paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje vamos refletir no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma nova chance de salvação? Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, está escrito: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram é referente aos ímpios mortos, que desde o princípio dos tempos foram para a sepultura sem Cristo, e aqueles que pereceram por ocasião da segunda volta de Cristo. Todos estudiosos da Bíblia devem entender que a palavra de Deus não deixa nenhuma possibilidade de vida na terra durante o milênio, além do diabo e seus demônios. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus irá levar todos os salvos para o céu. Os salvos reinarão com Cristo no céu, um período de 1000 anos. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Agora que aprendemos com esses versículos que somente os que fizerem parte da primeira ressurreição, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, serão salvos, vamos aprender a situação dos que não aceitaram Jesus antes de sua segunda vinda. A palavra de Deus deixa claro que os que morreram sem Cristo continuarão na sepultura, e os vivos que não conheceram a Deus nem obedeceram o Evangelho serão mortos pelo sopro da boca de Jesus na sua segunda vinda, permanecendo todos na sepultura durante os 1000 anos, esperando a ressurreição para o juízo final. A palavra de Deus afirma que não haverá homem algum vivo na terra. Confira com Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26. Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos, e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra antes fértil, e vi que tudo virou um deserto só. Todas as suas cidades jaziam em escombros, por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo da sua ira. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 a 10 está escrito: de fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 12 está escrito: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor.
a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Mateus capítulo 25, versículo 10 a 12, está escrito: As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Não existe base nenhuma na Bíblia que haverá uma nova chance de salvação e que terá pessoas vivas aqui na terra após a segunda vinda de Cristo. Os ensinamentos que haverá pessoas vivas aqui na terra durante o milênio, que nascerão filhos, que terá 3 anos e meio de fartura e 3 anos e meio de tribulação para os ímpios, e que terá uma nova chance de salvação após Jesus vir buscar os salvos, são ensinamentos que não estão em harmonia com a Bíblia. Satanás quer enganar a todos, e muitos estão caindo nessa armadilha, pensando que terão outra chance após a segunda vinda de Cristo. Aprendemos na Bíblia que será impossível haver homens vivos na Terra durante 1000 anos. Apesar de nosso planeta ser fortemente atingido pela manifestação da glória de nosso Senhor Jesus, o planeta não será destruído totalmente. Nosso mundo se tornará um abismo, frio, escuro e sem vida, sendo impossível haver vida até se completar os 1000 anos, onde ocorrerá a segunda ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.